Bem, olá, tudo bem? Então, essa é a aula dedicada aos nono ano. Então, é referente ao capítulo 4, né? Que vai da página 66 até 81. Então, vocês vão ler o capítulo, responder os exercícios, tudo bem? E tem como título Uso e Ocupação do Território Europeu. Então a gente vai falar os principais, alguns aspectos, né, da ocupação do território europeu. Vamos voltar a falar também de população, de população europeia, né? Enfim. E algumas coisas sobre alguns conflitos e tal. Então, começando, vamos falar da população. A população europeia, ela é envelhecida já, né? Nesse momento, o envelhecimento da população, ele é um grave problema. Grave problema. Falar um pouco aí também da atualidade. Por que é grave esse problema, né? Do envelhecimento da população europeia? Sabe que agora, nesse momento, quem está no grupo de risco com relação ao Covid-19 são pessoas acima de 60 anos, né? E a Europa tem uma grande população acima de 60 anos. Então, isso é um grave problema, né? A França hoje já atingiu cerca de 10. Desculpa, a França não, a Espanha atingiu hoje 10 mil mortos, né? Devido à Covid-19, né? Mas vamos voltando para a população europeia, né? O envelhecimento da população. Então, o que é envelhecimento? É um processo que ocorre devido à elevação da longevidade, né? Quanto mais velho vai ficando a população, maior vai ser essa taxa, né, de longevidade, né? Ahn, o problema, e ocorre um outro problema, existe uma diminuição da taxa de natalidade, né? A Europa está passando por esse problema, né? É, a Europa, por que que ela passa por esse problema de diminuição da natalidade e essa elevação da expectativa de vida, né? O envelhecimento da população? Porque ela apresenta um maior IDH, né? Quanto maior é o IDH, mais menor vai ser a quantidade de mortes, né? Menor vai ser a taxa de mortalidade devido a algumas doenças, né? Então, se melhora o IDH, melhora o sistema de saúde, melhora uma série de coisas, melhora a renda, melhora, enfim. E aí a população vive mais, tá? Mas por outro lado, melhorando a renda, as mulheres entram no mercado de trabalho e vai diminuir aí a taxa de natalidade, vão nascer menos pessoas, né? Então, a gente tem alguns documentários, quem quiser ver aí depois, documentários sobre Portugal, né? Envelhecimento da população portuguesa tá no YouTube, né? Depois eu até coloco o link aí para vocês, talvez, na descrição desse vídeo e tal. E aí, dizem, tá dizendo lá que Portugal já apresenta hoje cerca de mais de 157 idosos para cada 100 jovens, né? Isso em 2050, parece, vão ser 311 idosos para cada 100 jovens. Então, essa população está envelhecendo, né? Muita gente envelhecendo, muita gente mais vulnerável, né? Para esses outros para problemas de saúde, enfim. Uma epidemia como essa, uma pandemia como essa, né? E além disso, tem a questão das aposentadorias. Quem paga as aposentadorias se está cada vez mais velho, né? Então, voltando aqui, existe uma tendência, né, de redução populacional, né, devido a esses processos, né? Vai melhorando a condição de vida, vai aumentando a longevidade, porém vai diminuindo a natalidade. Então, o mundo está passando por uma redução, está reduzindo, né, uma tendência de redução de crescimento vegetativo. Então, a gente já sabe o que é crescimento vegetativo, já falamos sobre isso, tá? Não é o crescimento das árvores, não, tá? O crescimento populacional.
Bem, a diferença entre a taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Tudo bem? Bem, então a Europa é o quarto continente mais populoso do mundo, ficando atrás da Ásia, que é o mais populoso, a África, né, o segundo, é a América, o terceiro. Então a Europa é o quarto mais populoso do mundo, ele fica à frente da Oceania e, lógico, fica à frente da Antártida, né, que não mora ninguém lá, além de alguns pesquisadores que estão lá em isolamento. Esses caras já estão isolados há muito tempo. Enfim, então, população europeia, ela é a quarta maior do mundo, né? Tendo como os países mais populosos da Europa, nós temos a Rússia, em segundo lugar a Alemanha, o Reino Unido e a Itália, são os mais populosos da Europa, né? E apesar de ser pequena, né, com essa população, 700 e poucos milhões, né, de habitantes, a Europa toda, ela apresenta, ela não é a que tem a maior densidade demográfica, né? Lembre-se, o que é densidade demográfica? É habitante, número de habitantes dividido pelo tamanho da área, então habitante por quilômetro quadrado. Então a Europa apresenta uma densidade demográfica de 72,2 habitantes por quilômetro quadrado. Ela fica atrás da Ásia, né? A Ásia ocupa o posto de primeiro lugar em densidade demográfica. Na Ásia, né, tem 91,5 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque a Ásia, 60% da população mundial vive na Ásia, né? Só dois países lá têm quase 3 bilhões de habitantes, né? 2 bilhões e 800 milhões, enfim, de habitantes. China e Índia já estão, né, no mundo que tem 7,7 bilhões, só na Ásia e África, Ásia, só na China e na Índia temos 1,5 mais 1,200, 2 bilhões e 700, mais ou menos, de habitantes. Tudo bem? Então, até aqui, envelhecimento da população, taxa de natalidade, expectativa de vida, países populosos, densidade demográfica da Europa. Vocês podem ver isso várias vezes e tal, mas tá aí, tá explicado isso daí. Tudo bem? Bom, separatismo na Europa, né? Então a população, são várias populações, grupos étnicos, né, europeus e tal. E esses grupos étnicos, eles buscam sempre uma a soberania do seu território. Eles querem sempre dominar o seu território e ter soberania sobre ele, né? Bem, apesar de possuir o maior e mais bem acabado bloco econômico do mundo, né, a União Europeia, ah, a União Europeia sugere para nós uma forte união, né, entre os países, né, entre os países membros. Só que isso não acontece muito diretamente. O que vai acontecer? Existem vários movimentos separatistas na Europa, né? Como é o exemplo, o principal exemplo é a Espanha, né? Onde 4 províncias reivindicam a independência da Espanha, não querem mais fazer parte da Espanha. Aliás, a Espanha surgiu como uma coxa de retalho, né? Vários pequenos reinos que foram, sei lá, se unindo, né, e formaram a Espanha. Aliás, isso aconteceu também com a Alemanha, aconteceu também com a Itália e tal, mas a Espanha é um caso mais grave devido à falta de vontade desses grupos de fazerem parte de um país, né, de um país unificado. Então, na Espanha, são 4 as províncias que buscam essa separação. Quais são essas províncias, né? A gente pode elencar aí a Catalunha, todo mundo conhece, né? A região lá do Barcelona. Barcelona, aliás, é a capital da província da Catalunha. Então a Catalunha quer separar, né? Até quando a gente vê os jogos do Barcelona, tem sempre uma faixa imensa assim na arquibancada, assim, Catalunha no Espanha. Catalunha não é Espanha, né?
né? Eles têm hino nacional próprio, eles têm um dialeto, uma língua, né, própria. Então. Outra província que quer separar é a Galícia, né? Galícia fica ao norte da Espanha, né? A região assim acima de Portugal, né? Eles têm uma língua própria também que é o galego, a língua falada lá é o galego, né? Também buscam a separação. Outra província que quer a separação é a província Navarra. A Navarra também quer se separar de qualquer jeito da Europa e tal. Mas a mais emblemática, né? Quando se fala de separação espanhola, se fala de País Basco. Os bascos, eles criaram, né, um movimento separatista chamado ETA, e esse movimento separatista criou um grupo terrorista. Eles praticavam atos terroristas e tal, reivindicando sempre a independência, né, da sua região, que eles deram até o nome de País Basco. Aliás, os bascos eles são diferentes do resto, né? A língua falada lá, ela não tem paralelo com nenhuma outra língua europeia. Diz que eles ocupam, né, essa região há cerca de 3.000 anos já. Então, assim, é uma cultura muito forte e muito antiga, né? Porém, esses movimentos separatistas eles não são não ocorrem só na Espanha, né? Ocorrem também no Reino Unido, por exemplo, né? Onde Irlanda do Norte, País de Gales também querem a separação da Inglaterra, ou na verdade do Reino Unido. A Inglaterra é só o centro do Reino Unido, né? É o principal membro do Reino Unido. O Reino Unido formado por vários, né? Vários estados. Então, Irlanda do Norte e País de Gales querem a independência também, né? Pelo mesmo motivo, né? Pela região, eles são etnias que estão diferentes e tal, querem domínio, né? Do seu território. Mas isso ocorre também na região do Kosovo. Kosovo na Iugoslávia também, né? Europa Oriental, né? Ou seja, leste europeu. Entre outros movimentos separatistas espalhados pela Europa, né? E lembrando que esses movimentos separatistas eles não ocorrem só na Europa, né? Eles ocorrem também em outros continentes, outras partes do mundo, como é o caso da Caxemira, né, na Índia, ou dos territórios curdos no Iraque, né? Então buscam a separação, ou da região do Chiapas no México, enfim, né? Existem uma série aí de movimentos separatistas no mundo afora ainda. Bom, falei bastante de grupos étnicos, né, na Europa, então vários grupos étnicos querem tomar a sua região, querem dominar a sua região, porém existem 3 grupos étnicos, ou 3 troncos étnicos principais, né, no continente europeu, né? Esses movimentos separatistas possuem vários motivos, e um dos motivos são as etnias, né? Mas, como falando, existem 3 troncos étnicos principais no continente europeu, né? São os latinos, né? Principalmente a região aí do Mediterrâneo, então Espanha, Portugal, Itália, né? França é um caso diferente. A França fala a língua latina, mas originalmente eles não são latinos. Então estão os latinos, os germânicos e os eslavos, né? Os franceses eles são germânicos latinizados. Eles eram germânicos e foram, né, dominados pelo Império Romano, né? Então se tornaram absorveram a cultura latina, porém originalmente são germânicos, né? Os germânicos e os eslavos no período no período do Império Romano, eles estavam fora do Império, então eram chamados de bárbaros, né? O professor de história pode explicar melhor, né? Eu aqui querendo explicar Império Romano. Mas enfim, vamos lá. Ainda existem, né, as minorias étnicas lá na Europa. Então, várias minorias étnicas aí, né, que estão buscando seu lugar ao sol, como é o caso
dos galegos, como é o caso dos catalãos, né? Como é o caso dos catalãos, como é o caso dos bascos, enfim, ou dos navarros, né? Então, existem vários grupos étnicos aí, menores, né? Que estão dentro, esses grupos étnicos estão dentro desses troncos étnicos que eu falei maiores. Mas um grupo étnico em particular, especial aí, é o grupo dos ciganos, né? Os ciganos, eles têm como principal característica o nomadismo. O que é nomadismo? É ficar mudando de lugar, né? Eles não permanecem em um único lugar durante muito tempo. Então, eles têm essa característica, eles são de origem europeia, né? E eles sempre sofreram muito preconceito e tal, e foram perseguidos. Até Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, ele executou cerca de 500 mil ciganos. 500 mil ciganos. Isso é nazismo, gente. Isso aí é o nazismo, é a não aceitação das minorias, né? Quem diz que as minorias têm que se curvar, essas coisas aí, sabe? Enfim, então ele perseguiu e executou cerca de 500 mil ciganos, né? Bom, falei um pouco aí da formação, né, dos troncos étnicos e tal, e um dos troncos étnicos são os latinos, né? E os latinos, eles têm origem nas grandes civilizações que se formaram na Europa, né? Quais são essas grandes civilizações? Principalmente duas, a civilização grega e a civilização romana. São as principais civilizações da antiguidade que se formaram no continente europeu. Tudo bem? Bom, e como eu estava falando de ocupação do território, cidades, né? As cidades europeias. Quais são como é que é a configuração das cidades europeias? A maior parte das cidades europeias, elas são de pequeno porte. Grande parte da população vive em cidades até 5 mil habitantes, sabe? É pequena, cidadezinha pequena mesmo, né? As capitais, as cidades mais importantes, bom, vou falar Roma, Paris, Londres, né? E as cidades mais importantes, como Veneza, como Gênova, como Frankfurt e tal, são de médio porte. A única cidade europeia que tá no patamar de grande cidade é Moscou. Moscou tem hoje aproximadamente 12 milhões de habitantes. É mais ou menos o tamanho de São Paulo, é uma grande cidade. Então, a maior parte das grandes cidades não estão na Europa. Elas são importantes, porém não são imensas como a gente imagina, né? Elas são muito importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, enfim. Ok? Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos ficar em casa, vamos lavar bem as mãos, evitar, né, de espalhar essa doença. E tamo aí, gente. Qualquer coisa, né? Entre em contato aí comigo, qualquer dúvida, usem essa aula para fazer os exercícios da apostila, para fazer as atividades que eu mandei, tudo bem? Tá no site, ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.